O Jornal da Rede Alesp conversa agora com Eduardo Cavalcante. Ele é consultor tributário da ANHP. Ele nos fala sobre a reforma tributária e o impacto na saúde. Bom dia, Eduardo Cavalcante. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Muito bom dia, Júlia e Jeremias. Estou aqui à sua disposição. Doutor, em relação à aprovação da reforma tributária, que está tramitando aí no Congresso, como é que ela pode afetar o acesso à saúde? Jeremias, veja bem, nós temos no contexto da reforma tributária duas PECs que estão em curso no Congresso Nacional, que é a PEC 45 e a PEC 110, ambas de 2019, que hoje as duas estão sob análise da comissão mista, formada por deputados e senadores, e que no mês de setembro tem um indicativo de apresentação da relatoria do Aguinaldo Ribeiro em razão dessas duas propostas, unificando ou, ao menos, consolidando os termos dessa reforma tributária. Alguns meses atrás, o governo enviou uma primeira fase de reforma tributária com o PL 3887, mas numa extensão bem menor, porque pretendia unificar as contribuições sociais da União, PIS e COFINS. Então, esse é um contexto que pode-se dizer que envolve a pretensão da reforma tributária em curso na atividade legiferante do Congresso Nacional. Em relação especificamente à saúde, em que medida ela teria essa afetação? O setor de saúde hoje ele está vinculado basicamente a um regime que nós chamamos de tributação sobre a ótica cumulativa. No caso, por exemplo, do PIS e da COFINS, nós temos a incidência sobre a receita bruta, num percentual hoje de alíquotas somadas, tanto do PIS como da COFINS, de 3,65. Então, ela incide basicamente sobre a receita e o setor de saúde cumpre essas suas obrigações na chamada tributação sobre o consumo. Claro, agregada a essa tributação, a gente tem também o ISS, hoje está também sob sujeição do setor de saúde. Acontece que com essa mudança de regime e a unificação de tributos, em tese, o setor de saúde e o setor hospitalar e da medicina diagnóstica como um todo, todos aqueles que orbitam em torno da saúde, inclusive e sobretudo a saúde assistencial, ela terá um acréscimo substancial nessa tributação, porque já de cara ela eleva essa alíquota nominal hoje, aqui a imensa maioria do setor hospitalar está sujeita de 3,65 para, no caso da CBS, da contribuição sobre operações com bens e serviços, do PL 3887, para 12%. E no caso da PEC, da reforma tributária que tramita sob a ótica da 45 e da 110 no Congresso Nacional, essa alíquota já passaria para 25%. De modo que teria um aumento significativo, expressivo, com um impacto tributário da ordem de 80%, se considerada a PEC 45/110, sobre a tributação dos hospitais e da medicina diagnóstica como um todo. Então, isso certamente elevará o preço dos serviços ofertados ao consumidor. E, Eduardo, então qual é a visão e a análise da Associação Nacional de Hospitais Privados, do qual o senhor é consultor tributário, com relação a essa reforma? Como é que tem sido, então, a interlocução com os associados de vocês? Sim, existe uma preocupação muito grande, Júlio, porque, de fato, no caminhar dessa reforma, não se enxergou, pode-se dizer, a natureza essencial do setor de saúde. Eu costumo dizer, e repito isso sempre, que o único setor o setor produtivo, pode-se assim dizer, privado, que mais tem inserção constitucional é o setor de saúde. Por mais de 67 vezes, a nossa Constituição Federal, ela se remete ao setor de saúde. De modo que o nosso bem-estar social, construído a partir de um sistema único de saúde ofertado pelo poder público, ele se complementa com o setor privado. E por isso a importância e a essencialidade do setor de saúde, como um setor produtivo que oferta bem-estar à sociedade. Então, na medida em que a gente joga uma pressão tributária de elevação dessa carga fiscal para os atores, esses agentes econômicos que
entregam a oferta do serviço de saúde para a população em geral, nós certamente teremos aí ou uma migração de usuários do sistema de saúde para a rede pública, ou até mesmo pessoas cada vez menos atendidas pelo setor privado. E como a gente sabe, o setor único de saúde ele já está extremamente sufocado, e sobretudo agora com a pandemia, nós destacamos a relevância do setor de saúde. Então, a interlocução, entrando na sua pergunta, tem sido no sentido de mostrar a esses atores políticos da importância do setor de saúde, não só como um grau representativo no PIB brasileiro, porque a saúde privada ela representa quase 10% do PIB brasileiro, do Produto Interno Bruto, como também tem uma alta carga de empregabilidade. A se ver agora na pandemia, onde todos os setores eles reduziram as contratações e até mesmo houve um aumento das demissões e suspensões dos contratos de trabalho. Obviamente, o setor de saúde, inclusive, sobretudo o privado, ele foi o que mais empregou no período. E destacando que é o setor que foi não só o mais atingido pela pandemia, mas também aquele que teve um grande impacto de custo operacional. Porque antes se imaginava, por exemplo, que um médico, ou um enfermeiro, ou um técnico de saúde trocava ali, por exemplo, um avental 2, 3 vezes ao dia. E durante a pandemia se chegou a trocar mais de 18 vezes por dia. Então, o custo com EPIs está sendo muito alto. Seja na EPIs, são os equipamentos de proteção individual. E todo o custo envolvendo, porque para cada leito de um hospital é necessário quase 6, 8 pessoas que estejam ali na órbita desse atendimento. De modo que a nossa interlocução tem sido no sentido de mostrar aos atores políticos a importância do setor de saúde, não só na economia, mas como no bem-estar da população em geral. Doutor Eduardo, a gente tem conversado com especialistas e eles dizem, olha, a reforma tributária ela não vai reduzir os tributos, ela é principalmente para reduzir a burocracia e tal, né? Mas nesse caso o senhor nos traz que há uma ampliação. Deve haver alguma compensação? Porque o senhor está trazendo números aí de contribuição de bens e serviços, 12%, mais 20% na folha de pagamento, né? Qual é a justificativa do governo em relação a esses incrementos? A percepção do governo é de que haveria, ao longo dos anos, uma possível equalização dessa carga tributária. Mas ele entende e ele sabe que, na medida em que nós calibramos a carga tributária de um modo geral e de forma horizontal, alguns setores vão sofrer com isso, vão ter um aumento de carga tributária e esse fator é inegável. De modo que não se pode, aí é onde está a nossa defesa, de que setores essenciais sejam penalizados com esse aumento de carga tributária, porque já estão extremamente sacrificados, inclusive com a pandemia. A gente sabe que é um período duro, porém transitório, mas a gente não pode pensar num setor essencial para o país com uma pressão econômica que vai refletir, claro, na sociedade. Inclusive, vozes do governo sinalizaram que a saúde era consumida por ricos, pela elite. E isso é uma falsa percepção, porque nós temos aí mais de 46 milhões de brasileiros sendo atendidos pela saúde suplementar, a saúde privada. E nesses 46 milhões de brasileiros, nós temos todas as classes sociais, da classe C, da classe B e, sobretudo, a classe média. Então, esse é um fator que precisa ser analisado com muito cuidado para que a gente não jogue pressão econômica, pressão tributária em cima de setores essenciais, não só para a economia, como eu disse também, para a sociedade brasileira. E pelo que o senhor fala, Eduardo, me parece uma sobrecarga ainda maior, então, para o Sistema Único de Saúde, se isso acontecer, e também para quem paga o seu plano de saúde, um acréscimo, e que em algum momento vai ficar em dificuldade e vai acabar também migrando para o Sistema Único de Saúde. É isso que eu entendo da sua fala? Sim, é uma percepção que pode acontecer, porque na medida em que você não tem elasticidade na demanda e há o aumento de preço, mas não se tem elasticidade no consumo das famílias brasileiras, sobretudo nesse momento de crise, elas vão deixar de pagar o plano de saúde, vão deixar de consumir um serviço de saúde e, consequentemente, isso vai migrá-las para o sistema único, né? É uma perspectiva que pode acontecer, sim, sobretudo com o acréscimo dos preços dos serviços. Então, é uma realidade que tem que ser encarada. E o Sistema Único de Saúde, hoje, ele já tem
ele não consegue atender toda a população brasileira, apesar de todos os esforços e todos os sacrifícios e todos os méritos. Claro, a gente viu agora com a pandemia os esforços que foram feitos, e é bom se destacar que o setor privado também caminhou de mão dadas com o setor de saúde, não só cedendo leitos, estabelecendo protocolos e critérios de inovação em tecnologia, infraestrutura, de modo que, como eu disse, são dois setores, seja o público como o privado, que andam juntos, que andam de mão dadas nessa oferta de serviço. Então, se a gente joga uma pressão no setor privado e exclui ainda mais uma parcela dessa população para o setor público, certamente a gente vai criar mais dificuldades no atendimento do Sistema Único de Saúde. Doutor, o senhor é consultor da Associação Nacional de Hospitais Privados. Eu queria saber se esse impacto tributário na reforma para esse setor, ele é exclusivamente para os hospitais, por exemplo, para quem tem um hospital, ou para os planos de saúde também? Porque tem planos de saúde que têm hospitais independentes. Ele afeta todo o setor? Afeta todo o setor porque, apesar de cada um ter um disciplinamento próprio, mas como haverá um nivelamento e pode-se dizer um setor mais horizontal do ponto de vista de tributação, eles vão passar a uma mesma diretriz, isso vai afetar, claro, possivelmente o aumento de preços. Porque se você tem um aumento da carga tributária, isso vai fazer com que, por exemplo, o setor hospitalar, ou o setor de medicina diagnóstica, o setor de laboratórios, ele tem um custo mais alto do ponto de vista operacional e ele certamente precisa repassar. E aí o plano de saúde, que é uma das interfaces do beneficiário com o setor hospitalar, ele vai ter mais dificuldade de pagar por aquele serviço e ele termina repassando para o seu usuário, o seu consumidor, o seu beneficiário, melhor dizendo. De modo que é uma cadeia que está intrinsecamente relacionada. Então não se pode pensar nesse universo, nessa órbita, de forma isolada. Então, se a gente joga essa pressão em um, isso vai resvalar em outro. Doutor, e, consequentemente, um possível aumento de preço, né? Correto. Então, para ficar bem claro, qual é a proposta que vocês colocam, né? Como é que é hoje, como deve ficar se passar esta reforma nos termos que o senhor colocou aqui, principalmente do PL 3887. Vocês propõem que a contribuição sobre bens e serviços ela não exista, porque o governo está propondo 12%, e também na folha de pagamento, que deve ter um incremento de 20%, vocês pedem isenção desses tributos, é isso? Veja bem, o principal discurso, melhor dizendo, ou narrativa, é de que o setor de saúde ele tem uma excepcionalidade e precisa, por isso, de uma neutralidade tributária. E, como dito, não é uma construção teórica, isso está na Constituição Federal, de modo que a gente não tem feito nada além do que defender ou empreender os termos constitucionais em relação ao setor de saúde. Então, o que nós temos defendido é essa excepcionalidade, essa neutralidade do ponto de vista de não aumento da carga tributária. O setor de saúde no Brasil já é um dos que mais paga tributos no mundo, é um dos que tem a maior carga tributária no mundo. Existe uma pesquisa dos países membros da OCDE, e desses países, 85% desses países membros da OCDE, eles possuem critérios diferenciados de tributação ao setor de saúde, seja a partir de uma isenção, de uma alíquota reduzida, de uma desoneração. E no Brasil isso já não existe do ponto de vista de nivelamento com outros setores. A gente tem, claro, dentro de um panorama de congruência, mas com alguns outros subsetores do setor de serviço, mas não existe isso. Então, o setor de saúde já se paga, no setor de saúde, já se paga uma das mais altas cargas tributárias do mundo. Então, nós pedimos uma neutralidade tributária, ou seja, que não haja aumento ainda maior da carga tributária em razão dessa excepcionalidade. Então, o que nós defendemos é que, para isso, mecanismos jurídicos precisam ser acionados, como, por exemplo, uma alíquota diferenciada, ou a concessão de um crédito presumido a partir da empregabilidade, sobretudo porque é o setor que hoje um dos que mais empregam no Brasil. E, além disso, desses setores, eles
o setor de saúde tem ainda assim um elevado custo, porque os salários, de um modo em geral, eles já são um pouco mais qualificados diante da média nacional. Então, existe, como você mencionou, uma certa distorção, porque a carga tributária sobre a folha também é muito alta. Então, existe uma penalização daqueles que mais empregam no país. Então, essa interlocução tem sido construída na medida em que nós precisamos de uma excepcionalidade em razão dessa permissão ou dessa possibilidade de uma neutralidade tributária. E conforme o Eduardo Cavalcante está falando para a gente dessa interlocução, eu estou aqui no site da Associação Nacional de Hospitais Privados, com a notícia de que a associação recebeu semana passada, o relator da proposta da reforma tributária, o deputado Aguinaldo Ribeiro, justamente para fazer essa interlocução e dizer para o deputado quais são as demandas do setor. Na sua visão como consultor tributário, o senhor já falou, o quanto o tributo aqui no Brasil é alto. Essa reforma deveria ser pensada de um outro modo, talvez com mais calma? Eu sei que a pandemia acelerou muitos processos, não sei se esse é o caso também de ter acelerado esse processo de reforma tributária. Sim, veja bem, a reforma tributária, do ponto de vista das discussões políticas, existe uma convergência de que ela é um fator determinante para a retomada do crescimento. Ninguém discute de que o sistema tributário brasileiro ele é extremamente complexo, tem-se um custo muito alto com burocracia. O compliance fiscal no Brasil, que é o custo com organização societária ou com despesas de pessoal para controle e cumprimento das obrigações tributárias principais, acessórias, é o maior no mundo. O Banco Mundial indica que o Brasil gasta-se em média mais de 1.500 horas, enquanto que o segundo pior país com esse índice está com metade do custo de horas trabalhadas para o cumprimento das obrigações tributárias acessórias. Então vejam que, além do alto custo da carga tributária, também se carrega ali um alto custo para cumprimento das obrigações tributárias, que nós chamamos de principais e acessórias. Então, o que eu quero dizer com isso? Além disso, também o sistema ele não é tão transparente, ele não é simples. Isso dificulta até não só para as empresas, mas para que as pessoas, a sociedade, os indivíduos, eles consigam enxergar exatamente o que se paga em cada tributo. O que eu quero dizer com isso é que existe uma convergência de que uma reforma tributária é necessária no país. E o setor hospitalar, ele não é contrário. Ele endossa, ele subscreve esses termos. Mas a gente precisa enxergar os detalhes do próprio setor, porque se a gente encarece esse serviço, nós estaremos, sim, possivelmente levando uma pressão econômica para famílias brasileiras. E o objetivo de uma reforma tributária, ela tem que ser, obviamente, gerar emprego, gerar renda e bem-estar social. Então, como a saúde é o principal fator integrante, eu posso dizer constitucional, do cumprimento desse bem-estar social, nós não poderíamos ter uma reforma que não encarasse esse fator determinante. Doutor Eduardo Cavalcante, consultor tributário da Associação Nacional de Hospitais Privados. Obrigado pela colaboração. Eu que agradeço, me coloco sempre à disposição. Jeremias, Júlia, e um abraço e satisfação grande estar aqui com vocês. Obrigada, doutor. E olha, aqui também a Associação Nacional dos Hospitais Privados coloca no seu site, nos 6 primeiros meses, Jeremias, do ano, a redução de receita hospitalar atrelada às despesas variáveis, um resultado operacional de 60% menor quando comparado em 2019. Então, a gente já vê um grande impacto nessa área de saúde.